Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para iniciar uma atividade hoje, dia 22 de maio de 2020, tá? Nós vamos apresentar uma quinta atividade para a turma do primeiro ano do Carlos Corte. Olha só pessoal, filosofia, nós temos feito aqui algumas investigações e eu gostaria de enfatizar isso que eu estou chamando aqui de introdução à filosofia do acontecimento. Por que eu estou usando esse nome? Porque a gente, quando vê filosofia, a gente pensa que é uma coisa só, né? Pensa que é uma coisa só. Mas não, gente, tem muitas formas de fazer filosofia. São muitos autores, tem toda uma tradição. Então, essa tradição é todo mundo em consenso? Não, claro que não. Tá? São filosofias diferentes, têm posturas diferentes. Eu costumo, para facilitar, destacar dois tipos de filosofia. Dois tipos de filosofia para facilitar os nossos estudos, tá bom? Eu chamo então filosofia tradicional ou filosofia sedentária. Aquela filosofia que mais se passa por aí, pelos centros de educação, pelas escolas, pela academia, é a que mais vigora, né? Uma filosofia que eu chamarei de filosofia sedentária e vou explicar por quê. Hoje nós vamos falar sobre ela. E um outro tipo de filosofia que eu chamaria filosofia do acontecimento ou filosofia nômade. Igualmente eu vou apresentar porque que eu chamo de nômade, mas pelo nome a gente já vê, né? Nômade significa aquele que não está parado. É um pensamento que não está parado, né? Está em movimento. Essa é a principal característica da filosofia nômade, do pensamento nômade. É uma filosofia que pensa o ser como movimento. Mas vamos com calma, né? Vamos voltar um pouquinho no que a gente tem visto nesses nossos primeiros estudos. Eu sei que com a pandemia da Covid-19, nós tivemos aí que ficar distantes, né? Que penso que a filosofia seja um trabalho em sala de aula que a gente tem que ouvir, principalmente os alunos, e investigar junto com os alunos. Mas como não dá para fazer, o que nós temos procurado tentar pensar com vocês, tentar trabalhar com vocês? Primeiro a gente fez uma atividade, toda uma atividade em sala de aula, que eu apresentei o conceito de filosofia, um conceito muito particular, como amor por maneiras superiores de existir. Olha que enigmático essa definição, essa conceituação. É uma das possibilidades do conceito de filosofia. Mas eu acho que ele é muito rigoroso, tá? Ele é muito justo. Amor, porque filosofia tem isso até na sua etimologia, né? Filo, vem de filia, amor em grego, né? Então, amor por maneiras superiores. É um querer maneiras, modos, formas superiores de existir. Mas olha, cuidado, não é maneira. Quando eu digo maneira superior, não quer dizer que está nada acima de nós. Não quer dizer que esteja fora de nós. Isso é muito importante, que a gente tem que pensar que esse superior aqui significa tão somente uma coisa muito importante, que a gente quer dar a vida da gente,
a gente quer dar à vida da gente uma exuberância. Não é ser superior a ninguém. Não é ser. Não é ficar olhando também para modelos que estão acima das nossas cabeças. Nada disso. Amor por querer existir de modo extraordinário. Essa é uma compreensão importante para a gente pensar a filosofia nos moldes de um pensamento nômade. E nós, naquela dinâmica que a gente chamou de problematização. Não vou voltar aqui muito sobre isso, mas o que significaria o problematizar? Nós vimos que problematizar é não tomar nada na vida da gente como tranquilo, né? A gente fez experimentações, portanto, em sala de aula, questionando coisas da vida cotidiana, coisas banais. Foi muito boa a, a experimentação que nós fizemos em sala de aula. Mas depois nós não tivemos mais a possibilidade de trabalhar em sala de aula. O que nós fizemos? Nós postamos para vocês algumas atividades que foram feitas de forma virtual, tá? De forma distante. Nós vimos o problema do mito na antiguidade. Em geral, a filosofia clássica, a filosofia tradicional, a filosofia sedentária, procura descaracterizar, procura desvalorizar o mito, tá? Em favor de um pensamento filosófico racional. Então nós fomos devagar com isso, nós fomos devagar, nós demos algum valor ao mito, sim. Nós vimos que o mito tem valor, é um modo de pensar também muito importante, que é um modo de pensar através da narrativa. Igualmente, nós vimos como historicamente operou-se uma tentativa de superação do mito, superação da narrativa, através do discurso racional. E é isso que, em geral, tradicionalmente se fala como origem da filosofia. Essa filosofia como estando ligado ao trabalho de inteligência, um trabalho de racionalidade. A figura de Sócrates foi o quinto ponto que a gente viu nas nossas investigações. Sócrates com aquela figura emblemática que inicia uma linhagem, que inicia uma tradição. Que tradição é essa? Justamente o sedentário, a tradição sedentária. A filosofia de Sócrates inaugura um modo de ver o mundo extremamente civilizatório. O que significa dizer isso? Significa dizer que a filosofia de Sócrates ela está comprometida com uma organização social. Olha aqui, a palavra civilizatório ela está ligada à palavra civil. Civil é aquilo que pertence à cidade. Então, se eu digo que o pensamento de Sócrates é civilizatório, que ele quer tornar o pensamento, que quer tornar a sua filosofia comprometida com os moldes da civilização, de um processo de civilização, que significa sair do estado primitivo. Então, por isso que o mito considerado como um modo de pensar primitivo, que deve ser superado, que deve ser largado para lá. E vamos ver agora como é que se faz em termos filosóficos.
significa, portanto, dizer que é uma filosofia comprometida com um projeto de organização social que tem como principal característica a atitude sedentária em oposição ao nômade. Então, aqui é fundamental que a gente preste atenção e entenda isso. A filosofia tradicional, até que vem até a nós, é uma filosofia que tem uma atitude sedentária, que quer organizar as coisas através de formas, através de quadrados, através de capturas. Isso tem muito a ver com o estilo político da nossa sociedade. A nossa sociedade, a sociedade capitalista, ela, ela é muito devedora desse modo de pensamento sedentário. Então, a filosofia dessa tradição é aquela que vai procurar organizar a vida como se a vida fosse algo estável, estático, parado, né? Unitário, ok? Tanto que a gente vê, as pessoas gostam de seguir modelos, né? Esse modo de pensar começa a supor que é essencial à vida a ordem, o sedentário, a imobilidade. Mas aí o que acontece? Qual foi a surpresa para os pensadores no início da filosofia? Encontrar, testemunhar uma realidade que não é nada disso. Não tem nada a ver comparado. A gente olha o mundo e vê que o mundo está completa transformação. Nada, nada do que foi será, como diz a música, né? Que a realidade ela tem princípios que são princípios mutantes, nômades, caóticos. A gente pode dizer aqui que o testemunho que nós temos através dos nossos sentidos é que a realidade não é estática, ela é nômade.